Olá, muitas são as preocupações que nos atingem por estes dias. A preocupação cotidiana que tem a ver com este governo que se diz cristão, de família, tradicionalístico, liberal. Engraçado que tudo isso é o que ele não é. Pode ser no máximo cristão no sentido de tradição cristã, mas não tem nada a ver com Cristo. De cristão, esse governo só tem o fato de ele ser anticristo. E especialmente pelo fato de ele ser acobertado, apoiado, insistentemente protegido por pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Cristo, né? Que estão mais preocupadas em disseminar os valores cristãos do que a ética de Jesus de Nazaré. Aí nós temos este governo negacionista que fala o versículo: conhecereis a verdade vos libertará, sendo a mentira ao dizer essas coisas todas. Nós temos aí também a morte trágica do ator Paulo Gustavo, muito querido pela nação, a nação está toda comovida. E temos uma terceira questão que tem me preocupado particularmente, que é a situação da mulher Monique, a mãe do menino Henri. A morte do menino Henri chocou muito o Brasil, mas o que eu estou vendo é uma outra coisa acontecendo nesse julgamento. Um criminoso, psicopata, miliciano matou uma criança, e o que a justiça faz? Logo age de maneira... A justiça que eu digo, os delegados, a delegacia, vamos ver se o Ministério Público age diferente, mas automaticamente eles agem com misoginia, querem incriminar a mãe, sendo que tudo indica que, independentemente da personalidade da mãe, dos erros que ela possa cometer como mulher, como qualquer outra mulher comete, ela também era vítima desse cara e ela não teve tempo hábil de livrar o filho dela disso. Né? Eu tenho feito vídeos em relação a isso, eu peço que você assista aí, talvez os 2 últimos vídeos, vou deixá-los aqui, né, para você procurá-lo mais fácil, encontrá-lo mais fácil. E já convido você a passear por este canal, faça a sua inscrição, né? Aperte o sininho, dê o seu like, se você gostar desse e de outros vídeos, compartilhe-os, porque a gente precisa divulgar aquilo que é justo. E se você quiser falar comigo sobre essas questões, as mais frequentes, né, que são as meditações bíblicas, as contestações do falso profeta de milicianos, e essa questão ostensiva do caso Henri, onde uma mulher vai ser queimada pela fogueira do tradicionalismo cristão, eu peço que você fale comigo, em particular nas minhas redes sociais. Está aí na descrição deste vídeo também o Instagram, o Facebook e o Twitter, para a gente ir conversando e desenvolvendo, porque eu sei que Deus permitiu que um espírito de profundo entorpecimento tomasse conta dos cristãos, dado que junto com a pandemia mundial o Brasil está sendo punido em relação à sua fé, que é aquela fé de Adão e Eva, crer desconfiando, né? E disfarça isso tudo em religião. Então Deus permitiu, mas não é porque o país está cego e as pessoas estão se matando, se tornando adoradoras de anticristos históricos e passageiros, mas nem por isso menos anticristos e seus falsos profetas. Não é por isso que nós vamos deixar de exercitar o discernimento, o entendimento, porque a revelação diz: quem tem discernimento, discirna o número da besta. É o que a gente está tentando fazer aqui. Enquanto a besta histórica ainda não chegou, as bestinhas estão aí e a gente precisa discerni-las num tempo e espaço. Nesse sentido, então, vamos para mais um pequeno vídeo aí de 3 minutos e pouco. Como é um vídeo de 3 minutos, a gente tem aí mais de 100 mil visualizações. São 3 minutos de praticidade trágica, de praticidade anticristo, de mentiras descaradas, e eu vou tentar, e aí meu vídeo não vai ser mais de 3 minutos, vou tentar discerni-las aqui com você. Isso pode não resolver o problema do país, mas isso é o nosso semear esperançoso, perseverante, cotidiano em Cristo Jesus. Atenção. Povo abençoado do Brasil, eu vou falar sobre Bolsonaro. Vai falar sobre Bolsonaro, o seu ídolo, Bolsonaro. Manifestações e a imprensa inescrupulosa. As manifestações do 1º de maio foram um recado do povo brasileiro.
um recado do povo brasileiro. Engraçado, esse povo decidiu dizer o que é povo brasileiro. Povo brasileiro para Bolsonaro e para Malafaia são as pessoas que elegeram Bolsonaro, que persistem em mantê-lo lá, apesar de todo criminoso que ele se revela todos os dias, né? Um criminoso negacionista desde os seus tempos do exército. E aí agora ele ascendeu ao poder da República, vivia dizendo que a ex-presidente Dilma era terrorista, quando ele é quem vai deixar um rastro de destruição que vai demorar décadas, por que não dizer séculos, para ser melhorado, porque Bolsonaros de coração sempre iam existir. Bolsonaro é a representação do mundo caído. Por isso que ele sempre vai ter os eleitores. O que a gente não pode confundir é eleitor de Bolsonaro com o povo brasileiro. São coisas totalmente diferentes. Suponhamos que, na melhor das hipóteses, essas manifestações do final de semana tivessem atingido um patamar aí de 6 milhões de pessoas. Uniformizadas, se apropriaram dos símbolos da nação para instituir uma coisa terrível, para instituir a maldição do Éden, a terra caída produzindo cardos abrolhos, anticiência, animalidades e preconceitos típicos de religiões, né? Mas olha só, esse povo uniformizado está sendo bancado por alguém, eles têm raiva do Supremo porque o Supremo está investigando isso e já descobriu, né? Esse povo, eles representam o que há de pior nesse país, que é uma burguesia que não estudou direito, que tem muito dinheiro e que tem medo de que a gente tenha consciência. Então é um povo que criminaliza tudo aquilo que for contra eles chamam de esquerda no sentido pejorativo. Ou seja, isso é que Malafaia vai chamar de povo brasileiro, mas esse povo não é o povo brasileiro. Estava dizendo, se essas manifestações completaram aí 6 milhões de pessoas, nós temos mais de 140 milhões de eleitores. Então, a gente tem de olhar que isso é uma farsa, é a imagem. O governo do anticristo é o governo da imagem. O que você está vendo ali é uma imagem. Imagem quase sempre é mentira, né? Tem até uma expressão inglesa que vai dizer, né? Truth and propaganda. Quer dizer, verdade versus propaganda. É o que a gente está vendo aí. Então, olha o povo brasileiro. Primeiro, não querem lockdown. O povo foi para a rua para pedir que não aconteça o lockdown. Ainda bem que esse não é todo o povo brasileiro. O povo brasileiro está pasmo de ver o descaso deste governo com a segurança da sua nação. É crime de responsabilidade. E aí eles falam mal do Supremo, o Supremo nem vai em cima. Crime de responsabilidade que tinha de ser contemplado pelo Congresso, mas que tem na sua presidência, na presidência da Câmara, o Arthur Lero Lero, amigo do falso profeta. Então ele não vai fazer nada contra o seu amigo pessoal, né? Mas olha só, não adianta o povo não querer lockdown. O povo, se a gente for olhar o povo não quer estudar, o povo não quer lockdown, o povo não quer disciplina, o povo não quer horário, o povo só quer se divertir. Uns vai se divertir no carnaval, que essa turma aqui abomina, e outros vão se divertir com as suas religiosidades, com seus orgasmos disfarçados de pentecostalismos, por assim dizer, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, o que adianta dizer o povo não quer lockdown? O povo tem que agir dentro da lei, porque se não for a lei, eu falo não a lei de Moisés, a lei de uma nação, a Constituição Federal, a gente não sobrevive, e a lei obriga os governos a cuidar da segurança do seu povo, nesse caso a segurança contra esses mais de 415 mil mortos que completaram hoje, quinta-feira, 5 de maio de 2021, dia do sepultamento do ator Paulo Gustavo. Sim, querem voto impresso. Piada! Esses adoradores de Bolsonaro são tão estranhos, e aqui eu não estou falando mal de quem votou em Bolsonaro, eu estou falando mal de quem persiste em admirar este homem com essas suas lutas nefastas. O povo está lutando por voto impresso. Acabaram de ver o que o Trump, o outro ídolo deles, aconteceu nos Estados Unidos. O Trump contestou o voto impresso, contestou o voto em papel, contestou aquilo que eles poderiam pegar. Mas é porque no Brasil, esse presidente protegido por Silas Malafaia, ele tem outras intenções. Tudo que ele fala mal do Hugo Chávez é o que ele faz. Ele queria aparelhar o judiciário para ele tinha proposto colocar 22 ministros para ele fazer o que ele quer, igual o Hugo Chávez fez na Venezuela, ali para os idos de 2007.
Ele quer montar a sua milícia contra as Forças Armadas contra as quais ele se rebelou lá atrás, nos idos de 1987. E as Forças Armadas sabem muito bem que homem é aquele que está na presidência da República hoje. Ele é querido pelos militares, pelas forças de segurança, porque não o conhecem de perto. Quem o conhece de perto começa a olhar que tem algo errado com esse homem, tem algo psicopático e sociopático nesse homem. Psicopático porque ele é um cara sedutor, ele é um cara que conquista as pessoas, ele é um cara carismático, mas é sociopata porque ele é um fora da lei, né? A propósito, a família do presidente também, muito amiga da família do miliciano Dr. Jair Inho. Faço questão de pronunciar assim, Jair Inho, diminutivo de Jair, que está neste momento tendo a prosperidade de criminalizar uma mulher com quem ele estava casado e que não matou o próprio filho. Aí, o Jairinho é amigo do Jairzão que está na presidência, ele quer montar a sua milícia. E aí, quando ele pede o voto impresso, é porque sabe-se lá do Rio de Janeiro, das trevas de onde ele emergiu, eu estou falando do lado espiritual do Rio de Janeiro, só você ver aí, ó, mais um governador perdeu o mandato, né, foi abordado pela polícia, etc. Então o Rio de Janeiro está em profundas trevas espirituais, aquela paisagem natural maravilhosa está há anos em densas trevas de onde Bolsonaro emergiu. Bolsonaro que nem é do Rio, ele fez a mesma estratégia do Witzel que se deu mal, saiu de São Paulo para seguir carreira político corrupta no Rio, tornou-se presidente. E agora quer montar a sua milícia com essa história de voto impresso, porque a milícia quer saber quem está votando em quem. A mesma milícia que matou Marielle Franco. Eu estou acusando o Bolsonaro de crimes? Não, o que eu estou dizendo é que ele emerge desse lugar, dessas trevas e quer mantê-las na presidência da República. Quem tem discernimento saiba os passos da nossa bestinha Tupiniquim. Sua indignação com políticos e o STF. Então o objetivo das manifestações é a indignação contra políticos do STF? Engraçado que o que está nos salvando das trevas deste governo são os políticos, que têm de enfrentar todos os dias os políticos servos de Bolsonaro, e o Supremo, que tem agido eticamente. Porque se de um lado eu considero o Supremo muito bonzinho com o Bolsonaro, por outro lado, quando o Supremo é incomodado, ele tem interferido. E eles estão com raiva dos políticos, porque assim, a Covid, por exemplo, a CPI da Covid, está mostrando para a população quem Bolsonaro é. Ah, mas o importante é que o povo não quer ver. Mas as leis têm de funcionar. Porque é só isso que eu posso dizer a você. O sangue de Jesus tem poder sobre essa nação. Nós que somos da crítica a este governo, temos de buscar ao Senhor como os enlouquecidos adoradores de Baal, Satanaro, ficam buscando a Deus para manter esse ídolo deles lá. Se você tem consciência crítica, se você tem o Evangelho de Jesus no coração, você precisa buscar ao Senhor para impedir todo esse principado e potestade que está no Planalto. Porque o que eu estou vendo é que os profetas estão cegos. Muitas profecias, no meio dessas muitas profecias, há até profecias corretas, mas que já são inexoravelmente mal interpretadas pelos profetas. Alguém vê, por exemplo, um homem do mal do lado do Bolsonaro. Deus está mostrando para a pessoa que Bolsonaro é mal acompanhado. Aí a pessoa vê o Bolsonaro na visão mal acompanhada e fica com dó do Bolsonaro. Não, Deus está te indicando que esse homem age sob potestades. E com isso eu não estou tirando a culpa dele, eu estou dizendo que a potestade encontrou em Bolsonaro o terreno fértil para a semente do mal. E aqui eu estou falando de coisas espirituais. Quem vai me derrubar naquilo que eu estou dizendo? Na autoridade do discernimento do Evangelho de Jesus. E de que o povo apoia o presidente Bolsonaro. Que a imprensa não engana o povo com as suas notícias. O povo que ele diz que apoia o presidente Bolsonaro é aquela merrequinha que faz imagens, por vezes até mentirosas, né? Pegaram imagens de manifestações de 2015, 2016, da época do impeachment da Dilma, e colocam agora como se fosse em prol de Bolsonaro. É muito horrível ver um pastor patrocinando sistematicamente o governo da mentira. Quando eu falo que é o governo da mentira, até os atos verdadeiros que eles fazem são em função da mentira, como as escrituras dizem, que o anticristo vai fazer sinais da mentira, mas os sinais são verdadeiros. Mas a função deles é tirar as pessoas da adoração a Jesus e colocá-la em adoração a um governo que quer tomar conta dos nossos corações. E isso é profundamente maligno
ter um pastor profetizando em favor disso. Mentirosas, parciais e manipuladoras. Olha o que a imprensa faz. Notícia contra o presidente tem destaque. As manifestações foram a favor do presidente. Eu printei o Globo Online de 1º de maio, 18h30. Olha o tamanho da reportagem na primeira página do Globo Online. Por que ele está com dó disso? O Bolsonaro, uma das bandeiras que ele carrega é ser anti-Globo, que eu acho uma perda de tempo. O presidente é ele, a Rede Globo, com boas ou más intenções, é uma das empresas televisivas que tem concessão pública, Globo, Record, Rede TV, Band, etc. São TVs com concessão pública, então ele deveria tratar a imprensa sem essa covardia. Mas como é que ele é covarde? Ele é covarde bancando o machão. Não falo com a Globo, eu vou punir esse ministro que deu entrevista para a Globo. Mas isso aí é só fama de machão, porque ele é um frouxo. Porque se ele fosse homem, presidente da República mesmo, ele conversaria com a Rede Globo com educação, sem destratar as pessoas. Porque se a Rede Globo tem o seu antro de corrupção, funcionários da Globo não têm de ser tratados assim, do mesmo jeito que há pessoas honestas na igreja do pastor Silas Malafaia e ele é um baita de um desonesto, falso profeta do diabo. Estou dizendo isso agora sem medo. Falso profeta do diabo, que é o dragão que possui os espíritos do anticristo que está em Bolsonaro. E aqui eu não estou fazendo elucubrações, não estou falando aqui de coisas espirituais. Aquela crítica que Jesus fez a Nicodemos, olha, se vocês não conseguem compreender as coisas terrenas, como vocês vão entender se eu falar para vocês das coisas celestiais? Então, em meio a estas coisas terrenas, crente deveria saber discernir que há coisas celestiais, no mau sentido, há potestades, há potências invisíveis neste governo e neste pastor, que se ficasse endemoniado seria até mais fácil, que a gente ia lá e ia repreender em nome de Jesus, mas ele nem precisa ficar endemoniado, ele só se tornou um parceiro perfeito do maligno. Estas minhas palavras eu assumo. E as assumo no discernimento que a palavra de Deus nos dá. Para mostrar, pode procurar em qualquer jornal, não tem destaque de imagem nenhuma. Eu estou provando como é a imprensa brasileira em relação ao governo Bolsonaro. Ele está falando aí pro gado dele, né? Para que ele quer destaque? Eles não gostam das redes oficiais. Eles gostam da imprensa paralela. Eles gostam de fake news. Eles tiveram várias páginas difundindo essas notícias. Eles fabricaram as notícias mentirosas. E essa questão das empresas não difundirem essas manifestações governistas, acho que ele até vai falar aí, vamos esperar um pouquinho. Mas essa questão, eles não fazem isso só em relação aos adoradores de Bolsonaro, não. Eles fazem isso em relação a outros governos e a outras admirações. Quer ver? Olha como a imprensa é canalha e inescrupulosa. Quando o povo se manifesta a favor do governo, eles chamam de apoiadores do presidente ou bolsonaristas. Não é manifestação do povo. Agora, vou mostrar aí. Manifestações a favor de Dilma é chamada de manifestações. Presta atenção. Aí ele fala uma verdade e depois ele joga uma mentira. Verdade. Manifestações que aconteceram no dia 1º de maio foram manifestações de apoiadores governistas. Ou não foi? Não foi todo o povo brasileiro. O povo brasileiro está estarrecido com a cara de pau de Bolsonaro e de seus governos. Desses ministros aí, os ministros da Defesa Nacional, o ministro da Casa Civil, tomaram vacina escondidos. Medo que tem desse anti-lei que está na presidência. E aí, mesmo assim, os ricos, donos dos supermercados, que querem que você morra, como o Paulo Gustavo morreu, que estava tentando se cuidar, mas quer que você vá ao trabalho pegar a doença que ele trouxe para você. Os ricos do país. Essas pessoas todas protegem Bolsonaro. Essas mulheres aí que almoçaram com o Bolsonaro sem máscara. Isso não é povo brasileiro. Isso é uma parte egoísta, protetora de psicopata do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro não é isso não. Quem tem dignidade, mesmo tendo votado em Bolsonaro, já está em outra a estas horas. Aí ele quer que chame o quê? Essas manifestações de manifestações populares? Não, são manifestações de governistas. Essa é a verdade. Agora a mentira que ele traz para poder encobrir,
ele está falando de manifestações que aconteceram no governo Dilma e eram manifestações populares em que sentido? Lembram daquelas manifestações de 2013? Olha, era uma manifestação inclusive contra o governo Dilma. Mas aí depois a Dilma, vendo que o povo se levantou, ela tentou fazer alguma coisa, até trouxe mais médicos que Bolsonaro e sua companhia foram contra. Aí depois, outros manifestantes vendo que o Eduardo Cunha estava começando a tramar, porque esses homens, no alto da misoginia deles, muito molestaram com teores sexuais abusivos a ex-presidente Dilma. Porque eles iam falar mal dela. Bolsonaro dizia que queria ver a Dilma morta ou com câncer. Falava, homenageou o Ustra, que ele sabe que torturou a Dilma, e tortura também significa estuprá-la, zombar dos seus genitais, fazer um monte de coisa horrível. Eles estupravam a Dilma em cadeia nacional, esses homens aí, estes pastores, homens abomináveis diante de Deus, porque o Espírito do Senhor não gosta disso. Jesus nunca pronunciou uma palavra contra nenhuma mulher dos seus dias, não há nenhum registro nos 4 evangelhos. Aí vêm esses homens e odiaram uma mulher que estava tentando fazer alguma coisa por esse país. Ela poderia ser incompetente, mas desrespeitosa ela não era. Ela poderia ser incompetente, mas era íntegra. Tanto é que ela nem vai presa, não tem nada contra a Dilma neste momento. O Bolsonaro, ele fica sendo protegido pelas forças macabras deste país. Fazendeiros, comerciantes desonestos, Roberto Justus da vida, o velho da Havan. É só gente muito boa, né? Gente só egocêntrica que só pensa no deles. E também pastores que tiveram as dívidas perdoadas assim debaixo dos nossos bigodes e a gente nem ficou sabendo. Então, o que ele vai dizer aí que foi chamado de manifestação popular eram manifestações populares, sim, porque a presidente ouviu as manifestações contra o que ela estava fazendo e tentou remediar de alguma forma. Se o partido dela depois disso fez outras questões, aí é outra coisa. Mas a presidente Dilma tentava ouvir o povo, isso é inegável. Inclusive ela tentava ouvir as igrejas, que hoje acusa o PT de querer fechar a igreja, né? Mas antes que falem aqui que eu estou defendendo o PT, eu só estou comparando que as corrupções do PT ainda são melhores do que as melhores coisas que acontecem no governo Bolsonaro, que são todas em si mesmas desonestas, porque são corrupções institucionais, né? Eles só não distribuem dinheiro entre si, porque eles já vinham fazendo isso há muitos anos, né, senhor deputado Jair Messias Bolsonaro, durante 27 anos. Ah, e se a Polícia Federal quisesse te investigar, como a Operação Lava Jato fez com a família do Lula, não encontrou nada e foi com muita raiva, né? Em nenhum momento eles chamam manifestações da esquerda de apoiadores do PT ou de petistas. Isso é mentira que ele está falando, porque houve um momento, por exemplo, quando começou os processos de impeachment da Dilma, havia várias manifestações das esquerdas que reconheciam os erros do governo Dilma, mas entendiam que ela não tinha cometido crime de responsabilidade, como de fato ela não cometeu. Eles criaram um crime para ela cometer, tiraram-na, no dia seguinte fizeram a lei revogando, né? E o crime de responsabilidade dela, inclusive, foi em favor do povo, foi fazer a pedalada fiscal para agilizar a inauguração das obras, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que o Eduardo Cunha não iria liberar. Então, como o Congresso não iria liberar o que ela queria fazer pelo povo mesmo, ela foi lá e fez. Foi punida, não foi? Vai dizer o que ela não foi punida? Foi punida, perdeu a presidência, mas olha, quem me dera termos uma pedalada da Dilma hoje, né? Porque o que nós temos hoje é descarga de dinheiro público para cair no esgoto de muita gente nefasta deste país. Muita gente nefasta. Essa que é a verdade. Eu estou mostrando como eles agem. Eu não assisto esse lixo jornalístico de Jornal Nacional. Olha aí. Primeiro que ele não está mostrando como eles agem. Eu acabei de mostrar para você que ele está mentindo, né? E falar que ele não assiste o lixo jornalístico. Olha, quando o Jornal Nacional ficava fazendo denúncias em relação ao PT, o Silas Malafaia era um entusiasta, né? O Silas Malafaia tentou fazer um congresso, um programa na Globo, que era o Promessas, né, encabeçado por ele, produtoras evangélicas. Mas quando a Globo viu o mau caratismo dele, eles se afastaram. E tá certo. Tem gente corrupta na Globo? Tem gente corrupta na Globo, tem gente corrupta até dentro das nossas famílias. Agora, tem muito mais gente honesta, com análises maravilhosas.
tanto no Jornal Nacional quanto na Globo News. A gente pode até não gostar, mas que há, há. A gente tem que parar de ficar criando essas imagens de anticristo, colocando a Globo como Satanás do Brasil. E por quê? A Record é o paraíso do Brasil? CNN, que cresceu muito no governo Bolsonaro e que deveria haver uma investigação sobre isso. É o quê? É o paraíso? É o quarto íntimo de Jesus? É isso? Mas sábado, 1º de maio, eu disse, eu quero ver o que eles vão falar. Gente, olha isso daí. Para fazer um contraponto às manifestações de apoio a Bolsonaro, deram palanque para Lula. Gente, isso é uma vergonha. Olha como é que ele mostra as coisas ao mesmo tempo mentindo. Primeiro, eu vi essa reportagem. Não deram palanque para Lula. Eles mostraram tudo o que Bolsonaro fez e falou, e depois mostraram as manifestações contra aquilo, como eles faziam em outros governos, como é papel da imprensa mostrar os dois lados. Agora, para o Malafaia, falar de Lula é falar de Satanás. Falar de Lula é um pecado pior do que a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Lula foi só um dos que teve parte do depoimento reproduzido no Jornal Nacional, que também foi um milagre, porque a Globo também não gosta do Lula, tá vendo? A Globo não gosta do Lula, mas foi coerente ao mostrar o que um ex-presidente falou. É isso. Aí ele faz essa firula toda pra gente cair na conversa fiada dele. Pro cara atacar o governo. Quem é Lula? Lula e Dilma foram os governos onde nós tivemos a maior roubalheira da história política do Brasil. Saquearam o país, o desemprego, tudo isso aí, gente. Começou com Lula e Dilma, a Globo dando palanque. Sabe por quê? Porque Lula e Dilma deram bilhões para a Globo e Bolsonaro cortou a mamata. Mentiras, mentiras, mentiras sobre mentiras. Se é verdade que Lula e Dilma deram bilhões para a Globo, isso tem a ver com concorrências, com os poderes que as empresas exercem, como o Bolsonaro agora está dando para outros empresários que ele acha que deve dar. Independentemente das corrupções que possam estar envolvidas, tanto na Globo quanto em qualquer outra empresa do governo Bolsonaro, digamos assim, as empresas concorrem em licitações, em uma série de contratos que têm de ser examinados. Então, não é que o PT deu nada para a Globo, é que algum argumento lá eles conseguiram fazer e acontece em governos. O presidente não tem controle sobre tudo, o Bolsonaro não tem controle sobre tudo, mas acontecem os processos públicos, né? Mas daí ele fica falando que Lula e Dilma inauguraram a maior corrupção da história desse país, que é outra mentira. É outra mentira, é só você ver que a corrupção foi tão imensa que por que mesmo que Lula ficou preso aí mais de 500 dias? Por um triplex que nunca foi dele. Ah, por que mesmo que Lula está no outro processo? Por um pedalinho no sítio, não sei que lá das quantas, emprestado. Lula despertou a indignação até dos corruptores. Mas, gente, eu tenho um sítio da minha mãe se eu quiser emprestado por Lula, disse um dos corruptos desse país. Porque eles não conseguem achar a ilha do Lula, os 3 trilhões. O homem está aí andando livre, leve e solto. E o dinheiro que ele ganhou como palestrante, porque o Bolsonaro baba de inveja, porque o Lula veio lá do Nordeste. O Lula deve ter as questões pessoais dele, deve ter lá os mau caratismos dele. Quem está no poder tem mau caráter, porque tem uma coisa que eu guardo para mim e fico só observando. Você desejar ser presidente da República em si mesmo já é uma coisa assim, olha, pode ser bonito, mas está dizendo alguma coisa. Por que eu acho que eu vou querer presidir um país desse tamanho? Daí é que eu acho bonito José, Profeta Daniel e Rainha Esther, porque eles não se elegeram, digamos assim. Eles foram colocados lá por Deus em meio a circunstâncias miraculosas. Então José ele não se candidatou. Eu vou resolver o problema desse país. Não, ele sofreu na carne por muitos anos, até que por um sonho louco do rei, o Espírito Santo deu a ele uma interpretação, ele virou o governador do Egito e ganhou o nome egípcio de Salvador do mundo, Salvador da vida, conservador da vida. O profeta Daniel possivelmente teve os seus testículos trilhados, cortados, porque ele foi levado como cativo da Babilônia entre os jovens de Israel. E aí, lá contra todas as evidências, ele se torna governador da província da Babilônia. Mas não é porque ele foi eleito, é porque o Senhor tratou de chegar até lá. O profeta Daniel, que foi profeta para nós, ele não era profeta como Malafaia
na Babilônia, ele não ficava falando na Babilônia, ele era ali da corte. E a rainha Esther foi colocada lá no momento em que Deus não estava falando muito com Israel, cerca, sei lá, em meio ao período de Neemias, Esdras, ali uns 100 anos depois de Ageu e Zorobabel, o povo não ouvia as profecias de Ageu e Zorobabel, aí Deus acabou fazendo a obra dele uns 100 anos depois, por gente que já não ouvia muita palavra dele. E aí ela foi como? Induzida pelo seu tio Mardoqueu, foi uma das mulheres que acabaram tendo que dar para o rei, mas ali o Senhor teve misericórdia do ato daquela moça que era escrava de um sistema, igual a Monique, mãe do menino Henri, está sendo engolida por um país misógino, e o Senhor deu grande livramento a ela e aos judeus em todo o império medo-persa, digamos assim. Mas olha só, eles não se candidataram. Eu vejo algo muito estranho alguém se candidatar, a menos que alguém tenha recebido uma palavra de Deus, e não palavreca, profética, zeca de Malafaeca. Palavra de Deus, experiências divinas. Como eu imagino, por exemplo, que o Magno Malta recebeu e em chegando lá, ele fez tudo quanto é porcaria e o Senhor arrancou-o de lá. Como eu imagino que o Marco Feliciano recebeu de Deus a vocação para ser pregador. Aí ele apostatou indo para a política, virou um homem sábio, mentiroso, descarado, conversa muito bem, apoiador assíduo de Bolsonaro, vai penar terrivelmente se morrer nessa condição. Olha, quanto a Malafaia e a Feliciano, eu estou sentenciando aqui mesmo, de verdade. Se esses dois são homens de Deus mesmo, como Deus fez com Davi, como Deus fez com Caio Fábio, como Deus fez com gente dele, gente que ele ama, a Escritura diz, o Senhor disciplina o filho a quem ele ama. E se a coisa era nacional, até internacional, a disciplina vem nessa altura. Aí Davi, Caio Fábio e companhia foram disciplinados e restaurados pelo Senhor. O que eu estou vendo é que Malafaia e Feliciano tendem a morrer em glória. Se esses caras morrerem em glória, isso é um sinal trágico de que Deus já está fora deles, ó. Porque o que esses caras fizeram contra o povo de Deus, molestando a noiva do Cordeiro, isso tem de ser punido. Não é que eu tenho prazer em punição, é que eles não podem ter a alma deles perdida para o diabo, não. Eles precisam acordar dessa anestesia. Detecte esse sinal. Detecte. Preste atenção. Por isso que eles odeiam o presidente. Povo do Brasil, não existem manifestações antidemocráticas no Estado democrático de direito. O povo é livre para expressar até as maiores aberrações. Mentira. O povo é livre para expressar aquilo que é ético. Engraçado, esses caras, é pastor que entende que os cananeus deixaram de existir porque era um povo que formava uma cultura pior do que Sodoma e Gomorra. Né? Sodoma e Gomorra também foram apagados do mapa, estão lá onde hoje é o Mar Morto, elas se localizavam ali. E aí vem esse pastor dizendo que democracia é o povo defender absurdos. O povo pode até ter uma opinião de defender absurdos, mas democracia é andar dentro das leis. Se não houver lei, não há sociedade. Por que você acha que quando Deus proveu o libertador para Israel, Moisés, a primeira coisa que Deus fez foi dar a ele o decálogo, as tábuas da lei? Porque um povo sem lei se corrompe. Aí vem esse cara dizer que o povo pode defender absurdos, agora nós vamos virar o quê? Piores do que Sodoma e Gomorra? Por que piores do que Sodoma e Gomorra? Porque com leis, com entendimento, com graça, com estrutura, nós estamos vendo que um pastor pregando que o povo tem o direito de destruir tudo que foi maravilhosamente construído ao longo dos séculos. Olha, há muita coisa errada no Brasil, mas nós temos leis maravilhosas que vale apenas cumpri-las. Só o cumprimento da lei. E aí eu agradeço ao Senhor, porque ainda temos parlamentares que têm fundamento nessas leis e o Supremo Tribunal Federal está agindo dentro da lei. E não é só porque é contra Bolsonaro, não. O Supremo Tribunal Federal agiu contra quem os indicou para lá. Agiu contra Lula, agiu contra Dilma, agiu contra Eduardo Cunha. Porque tem de agir na coerência. Eu acho uma coisa terrível Malafaia colocar a população contra os poderes constituídos da República. Quer dizer, ele é um rebelde. Ele que valoriza tanto a submissão à autoridade, ele é rebelde a autoridades superiores. Leia a carta de Judas que você vai ver o Silas Malafaia lá.
rebelde a autoridades superiores. Quais são as autoridades superiores? As autoridades constituídas, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e o Executivo. Só que quem está no Executivo neste momento é um sociopata fora da lei que tem de ser segurado pelos outros poderes. Por isso que a democracia nos traz 3 poderes. Então, não é o que o povo quer, é o que o povo quer dentro da lei. Liberdade significa agir dentro da lei. É negociar tudo dentro da lei. Se não houver lei, até no jogo, gente. Se não há regras no jogo, nem tem jogo. Jogo significa disputa e alegria, envolve regras, implica em regras. E aí o Malafaia está pregando a desordem, o anarquismo, que aliás o pastor, eu sempre esqueço o nome dele, Carlos Alberto, profetizou que Deus ia derrubar uma potestade do anarquismo, um tipo de anarquismo. É isso aí. É anarquia para que eles governem. E seria a milicianização evangelástica do país. O sangue de Jesus tem poder contra esses caras. O povo tem direito de dizer: fecha o STF, fecha o Congresso Nacional, intervenção militar, e até tem o direito de ir contra o governo Bolsonaro. Ele joga uma balinha no final da frase para ele se parecer isento. Mas sabe o que esse pastor está fazendo aí? Ele está cometendo um crime. Ele está induzindo o povo a se levantar contra o Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro participando dessas manifestações, cometendo crimes. Veja se não é uma coisa espiritual. Isso. Essa inércia, ou talvez esse medo, ou os ministros estarem acuados. Gente, você, na qualidade de pastor, instigar a população a fechar um dos poderes, meu Deus, onde nós chegamos, né? Onde nós chegamos? Deus pode fazer isso por outras maneiras. Eu acabei de citar para você como é que Deus interferiu nas potestades egípcias, colocou José lá, sem patrocínio de Malafaia, graças a Deus. Há como entrar nesses poderes, por ordem de Deus, para preservar o que é bom, e não para destruir, não para implantar a milícia do Rio de Janeiro na República toda. Agora, olha como essa mídia é bandida. Quando manifestantes em Brasília 2014, com dinheiro do governo Dilma, tentaram invadir o STF, 30 policiais feridos, 8 em estado grave, não é chamada manifestações petistas ou de apoio ao PT, apenas manifestações, e escondem essa barbárie. Não foram chamados de manifestações petistas porque não eram manifestações petistas. Eram manifestações de sem terras que estavam atentando contra a justiça, mas em qual sentido? Quando eles invadiram o Supremo, eles não estavam querendo destruir o Supremo. Eles estavam querendo falar com os ministros para os ministros cumprir aquilo que é justo. Cometeram o erro? Cometeram. Tanto é que as próprias fotos que ele mostra aqui mostram que, conquanto havia policiais feridos, a polícia interferiu, o movimento foi desbaratado, né? E não era manifestação petista, era manifestação de movimentos sociais que não conseguiu o seu objetivo. Agora, o que os manifestantes pró-Bolsonaro querem? Querem fechar o Supremo, eles querem um ídolo. É engraçado, eles querem a volta da ditadura militar, a volta do AI-5 e querem fechar o Supremo, ou seja, eles querem a não-lei. E aí, como eles querem a ditadura, na hora que um policial militar, por exemplo, vai contê-los, a falta de liberdade, mas eles não estão pedindo a ditadura. Como é que eles querem liberdade se eles estão pedindo a ditadura? Isso é uma loucura satânica que tomou conta dessa gente, desses adoradores da besta. Então a manifestação não era petista e ela foi impedida, ela foi punida. O problema é que os bolsonaristas estão fazendo coisas erradas e não querem ser punidos. Esse que é o demônio da história. E da grana dada, eu estou mostrando por que a imprensa brasileira não merece crédito. Até falando agora da grana dada aí, que descobriu-se que tinha dinheiro do governo em algumas manifestações, olha que interessante. Descobriu-se, houve punições, foram punidos. E aí, é isso que eu estou dizendo. Tem Lula e Dilma, que são as pessoas pelas quais ele é apaixonado, e tem os governos deles.
Os indivíduos, a gente não sabe se eles cometeram crime. Agora, os crimes cometidos no governo deles estão sendo todos punidos, e para surpresa da justiça, muita gente inocentada. Agora, ele não quer que Bolsonaro seja punido por se levantar contra os poderes da República. Eu já disse e repito, você já viu o Supremo se levantando, induzindo a população a se levantar contra Bolsonaro? Você já viu o Congresso induzindo a população a se levantar contra Bolsonaro? Mas a gente vai vendo o Executivo se levantando contra os outros poderes. E isso é crime previsto na Constituição. Como que o povo pode amar um homem desonesto que quer dar um golpe contra o seu próprio povo? Porque se a gente estivesse sendo oprimido por alguém lá de fora, mas não, Bolsonaro está se levantando contra o seu próprio povo, sendo adorado pelo seu próprio povo. Você quer coisa mais infernal do que isso? São inescrupulosos, mentirosos, manipuladores, que o povo brasileiro abra os olhos, o povo... Exatamente, isso tudo que ele falou aí é tudo que ele é tudo que ele está fazendo agora, é tudo que o governo que ele ama está fazendo. Não tem escrúpulo em gravar um vídeo desse. O povo é o supremo poder, não pode ser manipulado por essa bandidagem. A gente não pode confundir o supremo poder do povo sem a formalização desse supremo poder. O supremo poder não é um povo desnorteado. O supremo poder é um povo que obedece os critérios dados pela democracia. Olha, eu ainda prefiro a minha manifestação por vias democráticas, que até esse povo está podendo se manifestar porque eles ainda estão num país democrático que eles odeiam, do que a época do feudalismo, que Silas Malafaia e Bolsonaro querem, é o feudalismo das milícias, né? Cada um andando de acordo com o patrão que tiver mais armas. A gente não pode deixar esse povo destruir a coisa pública assim não, gente. A gente não pode. Cuidado com o discurso desse pastor. Ele é um rebelde e Deus vai derrubá-lo. Igual eu falei, ainda que meus olhos não vejam, Deus vai derrubar essa potestade aí. Que Deus nos livre dessa gente. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Isso aí. Deus vai nos livrar desta gente. E já chega, acho que já falei demais. Qualquer coisa, fale comigo no privado. Minhas redes sociais estão aí na descrição deste vídeo. Que o Senhor nos abençoe.